Anglo-American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Conversas que Inspiram. Eu sou Letícia Mendes e no dia 20 de novembro, data em que esse episódio foi publicado, é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Por isso, aproveitamos o momento para celebrar a cultura e a contribuição das pessoas negras na sociedade brasileira, promovendo reflexões sobre o racismo e a mobilização para a equidade racial. No episódio de hoje, eu vou conversar com a Daniela Monteiro, analista de inclusão e diversidade na Anglo-American. Oi, Dani. Oi, Lê. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falarmos de um tema tão importante e necessário. Obrigada pelo convite. Obrigada, Dani. E eu vou conversar também com a Rayana Fernandes. Ela é gerente de ESG e sustentabilidade na Protivity e membro do Comitê de Auditoria do Pacto Global da ONU, Rede Brasil. Oi, Ray, seja bem-vinda. Obrigada, Lê. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo, enfim, com essa agenda, com esse assunto tão importante. Então, agradeço mais uma vez o convite. Vai ser uma conversa muito proveitosa. Com certeza, eu que agradeço. Bom, aqui na Anglo-American, combater o racismo é um compromisso. E a gente entende que a identidade e a experiência da população negra vão além de um estereótipo específico. Por isso, a gente quer aqui nessa conversa destacar a importância da diversidade e da inclusão, reconhecendo e valorizando as múltiplas histórias e vivências que compõem essa riqueza cultural. Então, vem com a gente, porque o Conversas que Inspiram já começou. Bom, então aqui para a nossa conversa, eu queria destacar o mês de novembro e o dia 20. Mas a gente sabe também que não está falando só de uma data ali no calendário, né? Eu queria entender de vocês, Rayane e Daniela, o que vocês entendem da importância desse marco anual para a gente trazer visibilidade para essa riqueza cultural, para a gente falar de marcos históricos e levantar debate sobre o tema. Qual que é a importância do dia 20 de novembro? O Dia Nacional da Consciência Negra, o mês de novembro, são essenciais para trazer a visibilidade da cultura negra, fomentar debate sobre inclusão racial. Esse período, ele nos lembra que o tema não é uma pauta sazonal, mas é um compromisso contínuo. A data serve não para apenas nós como sociedade, mas também como empresas, né, refletir, oferecendo ações concretas que promovam realmente a equidade racial. A data nos lembra que a diversidade e a inclusão precisam estar no planejamento estratégico ao longo do ano e não apenas só no mês de novembro. Eu super concordo com a Dani quando a gente está falando da importância do dia 20 de novembro, né? Se a gente pensar que apenas esse ano a gente conseguiu que fosse um feriado nacional, embora algumas cidades, enfim, já tinham esses feriados locais, mas eu acho que trazer a representatividade desse dia, né, que é o Dia Nacional de Desenvolvimento dos Palmares e da Consciência Negra, para uma pauta nacional de verdade, eu acho que tem 3 pontos que eu queria complementar o que a Dani disse, né? Acho que o primeiro deles é muito pensando na importância dessa visão educacional mesmo. Né? Será que, de fato, as pessoas sabem o que representa o dia 20 de novembro? Né? Será que essas histórias, ou essa história foi contada nas escolas, ou elas são reforçadas em outros espaços? Então, trazer isso para muito além do que um feriado, mas trazer isso como uma data marco a nível nacional, eu acho que contribui, né, para essa visão educacional e esse letramento que a gente tem feito, né, que eu acho que a sociedade tem alimentado desse letramento antirracista, né, e a importância dele. Eu acho também que quando a gente está falando de 20 de novembro, né, traz pontos para reforçar e questionar tanto os espaços públicos quanto os espaços privados, né, sobre o avanço efetivo de pautas de inclusão, de equidade racial, né, sobre os atravessamentos mesmo, né, os problemas que envolvem a população negra hoje dentro do Brasil e que são fruto, né, de todo um processo de colonização que a gente viveu e ainda reproduz ele de várias formas. E eu acho que, por fim, esse 20 de novembro também, eu acho que ele representa essa valorização, sim, da cultura, como a Dani disse, e muito mais do que isso, né, é para reforçar mesmo o quanto nós consumimos de cultura preta, né, seja de costumes, seja
pela questão da construção da música, seja pela questão da construção até mesmo de rituais, enfim, ou de valores culturais de uma forma geral, e que são originários, né, das populações negras e que muita gente não sabe. Então, eu acho que esse dia, de fato, ele traz várias camadas e é uma possibilidade, inclusive, da gente alimentar esse debate e trazer para consciência, de fato, a importância da população negra na construção do Brasil. Acho que a partir desse ano, acho que a gente tem um avanço muito grande e considerável nesse sentido, meninas. Quando a gente fala, né, das temáticas relacionadas também à inclusão e diversidade, a gente sempre traz essa perspectiva que é uma jornada, né? Então, eu vejo a questão de ter o dia 20 de novembro agora como um feriado nacional, um avanço, né, dessas questões. Então, antes era uma coisa municipal, era estadual, agora foi definido como um feriado nacional. Eu acho que isso traz um peso para as discussões, para o debate, mostra que é uma preocupação que precisa estar em todo lugar, né? E aí a gente pode pensar um pouco também na jornada das empresas. Então, há um bom tempo, a gente vê esse movimento das empresas se preocupando com as questões sociais, com as questões de gênero, inclusão de pessoas com deficiência, e eu queria trazer um pouco dessa discussão para dentro da Anglo American. Então, Dani, tendo aqui, né, na empresa a inclusão e a diversidade como pilares da nossa cultura, também pensando que a empresa entende o Dia da Consciência Negra como um momento significativo de promover essas ações relacionadas à raça e etnia, eu queria que você contasse um pouco para quem nos ouve algumas das ações implementadas aqui na empresa. Claro, Lê, deixa eu falar um pouco então. Aqui na Anglo América, nós acreditamos que a diversidade, a equidade, a inclusão não são apenas valores para a cultura da empresa em si, mas também são essenciais para o sucesso dos nossos times, dos nossos empregados, o fortalecimento da nossa sociedade. E em relação ao Dia da Consciência Negra, nós estamos buscando promover a valorização da questão étnico-racial aqui dentro da organização. E uma das nossas iniciativas esse ano é a campanha Cores da Nossa História. Essa campanha ela foi desenvolvida, ela foi criada junto com um grupo de afinidade de raça e etnia para engajar todos os nossos empregados em discussões sobre identidade racial, conhecimento histórico, respeito à diversidade cultural no ambiente de trabalho. A campanha ela vem com um tema muito forte, que não basta não sermos racistas, que sejamos todos antirracistas. Destacando algumas ações assim dentro da campanha, nós vamos fazer agora, no dia 20, uma live com todos os nossos empregados para falar sobre o racismo, falar sobre a branquitude e como transformar organizações em práticas antirracistas. Além da live, nós estamos focando na educação e na sensibilização. Nós criamos uma cartilha de expressão racista que devem ser evitadas e uma segunda cartilha também de como educar crianças antirracistas. Essas duas cartilhas, elas servem muito como um guia de linguagem inclusiva, conscientizando todos sobre o impacto de certas expressões que podem reforçar esses preconceitos históricos que nós, pessoas pretas, sofremos ao longo dos anos. Além disso, nós estamos divulgando ao longo do mês de novembro uma trilha antirracista para todos os nossos empregados e também vamos distribuir um livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista para toda a liderança. E, por fim, nós queremos e buscamos que todos nossos empregados, independente de raça ou etnia, se sintam valorizados e respeitados e apoiados dentro da Anglo American. E essas cartilhas que a Dani mencionou, gente, elas estão disponíveis nas nossas redes sociais, então quem tiver interesse pode buscar ali por Anglo American Brasil no Instagram, que elas estão disponíveis lá para todo mundo, hein? E a Dani tocou num ponto muito importante, que é a questão do antirracismo, né? E aí a gente traz a relevância de todas as pessoas, independente de raça, estarem nesse movimento de combater o racismo. E eu queria que a Rayane falasse um pouquinho disso para a gente. Como que cada indivíduo pode contribuir ativamente para esse combate ao racismo, para a promoção da equidade racial dentro e fora das empresas, Rayane? Bom, quando a gente está falando sobre indivíduos, né, assim, é importante a gente entender de qual lugar nós partimos.
dentro da sociedade brasileira, porque todos nós temos responsabilidades em relação ao combate ao racismo. Só que esse combate ao racismo, né, ao combate às desigualdades raciais, sejam no ambiente de trabalho ou fora dele, é muito influenciado pelo lugar de onde eu falo. Eu aqui, enquanto Rayana, eu falo do lugar enquanto uma mulher negra que mora em Belo Horizonte, ou seja, uma sudestina. Mas é diferente da Dani, por exemplo, é diferente de outras mulheres ou homens que podem falar de vários lugares e estratos sociais. E isso influencia da forma com que eu enxergo e vivo essas questões de desigualdades raciais. Então, o primeiro ponto é a gente entender qual é o meu lugar. Muito se diz, né, as meninas até comentaram há pouco sobre o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, onde ela comenta sobre lugar de fala. E esse termo ficou um pouco em desuso, digamos assim, ou todo mundo falando, mas sem entender de fato o conceito. O lugar de fala é justamente isso. Eu preciso me entender racialmente dentro dessa estrutura brasileira para eu conseguir entender até que ponto as diferenças raciais chegam até mim ou não. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria aqui trazer para vocês. E aí, falando de uma forma mais prática, né, como que cada um pode contribuir ativamente, primeiro, e eu sempre vou defender o papel da educação na formação de qualquer ser humano. É preciso insistentemente educar-se sobre o assunto. Então, todas as propostas, por exemplo, que a Anglo aqui promove para os seus colaboradores, quando eu estou falando de diversidade, equidade e inclusão, elas precisam ser captadas por nós aqui, que estamos todos, né, envolvidos nessa agenda. Ela precisa ser repetida de forma insistente. Eu acredito que a educação é a forma mais direta, digamos assim, para a gente adquirir algum conhecimento e entender que as pessoas são diversas no mundo e a gente precisa respeitá-las. Então, a educação, seja por, igual esse podcast, seja por filmes, livros, né, seja por músicas, enfim, acho que a gente tem tantas formas de adquirir conhecimento e a gente precisa aproveitar dessas formas de adquirir conhecimento para, de fato, construir uma consciência racial que seja proativa e que seja inclusiva. Eu acho também que é muito importante, dentro do ambiente de trabalho e fora dele, observar as falas e as atitudes que possam soar como falas discriminatórias, porque inicialmente você pode entender que não ofende uma determinada pessoa, mas que no íntimo dela, ela sim vai se sentir ofendida por uma determinada fala, e eu acho que a gente tem uma corresponsabilidade na relação com os seres humanos, assim. Então, observar falas que podem soar como falas discriminatórias, que podem soar como falas racistas, que muitas vezes caem no tom da brincadeira, é uma responsabilidade de combater ativamente aqui o racismo. Eu acho que são os comportamentos diários, em suma, eu acredito que são comportamentos diários que permitem e que, de fato, contribuem ativamente para esse combate ao racismo, que é dia a dia. Eu sempre digo que é um trabalho de formiguinha. Estava mais cedo, né, antes da gravação, conversando com a Dani, e a Dani me contou que sempre manteve aí os seus cachos maravilhosos, que nunca teve vontade de realizar aí processos de alisamento do cabelo, mesmo tendo influência da família para isso. E, Dani, você me contou também um pouco de outras situações, né, que você vivenciou como pessoa negra. E eu queria que você compartilhasse, então, com a gente como que essas experiências impactaram a sua percepção sobre a sua própria identidade. Como que você teve esse reconhecimento da sua individualidade? Então, é verdade. Eu nunca passei por esse processo que muitas pessoas hoje em dia passam de transição, por nunca ter alisado meu cabelo. Eu sempre usei meu cabelo cacheado, sempre amei meus cachos. Eu tenho uma filha de 4 anos, a Maria Flor, que também tem o cabelo todo cacheado, e ela sempre fala, né, mamãe, nosso cabelo é lindo. E mesmo por influência, assim, da minha mãe, da minha irmã, que, né, passaram por esse processo de alisar cabelo, eu nunca tive essa vontade, por sempre gostar do que eu via, assim, dos meus cachos, sabe? Mas falando sobre experiências que impactaram minha vida e que isso reflete até hoje sobre mim, vou contar uma história que eu vivi na escola, assim, eu acho que estava, se eu me lembro bem, no 2º ano do 2º grau, assim, e a gente estava num grupo de colegas ali, e uma dessas pessoas ali que estavam conosco falou, perguntou, né, para aquele grupinho o que aquelas pessoas mais gostavam nelas, mais achavam bonito nelas. Então ali todo mundo foi falando, eu gosto do meu cabelo, eu gosto da minha boca, eu gosto dos meus olhos, e quando chegou a minha vez, eu não tive oportunidade nem de falar, porque essa pessoa que perguntou, ela já respondeu por mim, falando, você não tem nada de bonito, né, porque você é uma pessoa negra.
Então, assim, isso me marcou tanto que já tem tanto tempo isso. E eu lembro disso tão claro, assim, sabe? Eu consigo ver a imagem, assim, de todo mundo ali naquele grupinho. Eu fiquei super constrangida. Acho que eu não estava acreditando que aquilo ali estava acontecendo comigo, sabe? Assim, eu me paralisei, na verdade, eu não tive reação. Mas foi um fato que me marcou muito, assim, sabe? Acho que se fosse hoje em dia, pelo conhecimento que eu tenho hoje, seria totalmente diferente. Foi algo que aconteceu e me marcou muito também, assim. Outra situação foi quando a gente estava no aniversário de um dos meus melhores amigos. A gente estava falando sobre tatuagem, assim, e uma pessoa chegou no meu ouvido e falou assim, ó, tatuagem não é coisa pra preto. Foi outra situação que me marcou muito, assim, sabe? Acho que eu destacaria essas duas situações, Lê. Fica sem reação mesmo, né, ouvindo sobre isso. Eu não consigo nem imaginar como você se sentiu, assim, com esses comentários. Isso mostra o quanto o racismo está presente, né? Por mais que as pessoas falem que não é racista, elas têm ações, falas racistas. Quando a gente fala, né, que não basta falar que não é racista, que a gente precisa ser antirracista, é nessa situação, né? Porque tinha pessoas ali que não eram pessoas negras e todo mundo se calou. É nessas horas que a gente demonstra, assim, que a gente é antirracista, não compactuando com certas piadas, com deboches, com preconceitos, com racismo. E você, Rayana, você tem algum momento marcante, assim, que você pensou, poxa, a minha identidade é essa, eu me reconheço aqui como uma mulher preta, como que foi essa sua trajetória identitária? A minha trajetória, ela passa por várias camadas. Eu sou fruto de um relacionamento interracial. Então, a minha mãe é preta e meu pai é branco. Mesmo com o fruto, né, dessa relação, eu e a minha irmã, e eu sou mais preta e minha irmã é uma mulher negra de pele clara. Sempre foi muito forte isso em nós, né? Na nossa formação enquanto seres humanos, minha mãe sempre trouxe essa camada muito pelas vivências no mercado de trabalho dela. Mas eu acho que a identidade, e aqui falando enquanto mulher negra, eu falo que essa identidade eu assumi, de fato, aos meus 26, 27 anos, que foi no processo da conclusão da graduação para a entrada do mestrado. Não que eu não me reconhecesse enquanto uma mulher negra, não é isso, mas todos os atravessamentos que passam por nós foi um pouco tardio, digamos assim. Toda essa consciência racial, para mim, ela veio aos 26, aos 27 anos, quando eu comecei no processo de transição capilar, quando eu comecei no processo de autoestima mesmo. A Dani acabou de falar, assim, a vivência dela, né? É como se a beleza não chegasse até nós, pessoas negras, e principalmente dentro da mulher negra, a não ser ela como extremamente sexualizada, ali, né? Objetificada em várias situações. Então, eu tenho algumas vivências que alimentaram, mas a gente só toma consciência desse processo quando a gente é mais velho. Então, eu lembro que quando eu era criança, né, na escola, os coleguinhas falavam que meu cabelo era bombril, 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 mas eu não entendi aquele tipo de, entre aspas, aqui, brincadeira, e a professora veio para mim e falou, Rayana, você quer ir na diretoria, a gente pode ir lá conversar e tal, mas eu falei, não, professora, tá tudo bem, porque eu nem entendia a tamanha violência que estava acontecendo naquele momento, assim. E aí depois, né, que a gente vai tomando essa consciência racial, esse letramento racial, que eu falei, nossa, aquela situação ali me aconteceu, assim. E eu acho que um dos fatos mais marcantes, né, dentro da minha vida, da minha construção enquanto identidade também, passa pelo, acho que o caso mais explícito de racismo que eu passei ao longo, isso já estava nos 17 para 18 anos, no terceiro ano do ensino médio, e eu tinha um amigo, ele era um homem branco, alto, de classe média alta, enfim, e a gente teve um affairzinho, assim, mas coisa de adolescentes, né? Éramos muito amigos. E aí, quando a família dele descobriu que eu era uma mulher negra, foi tanta violência em cima de violência, no sentido, assim, de tomar ações mesmo para afastar nossa amizade, para tomar ações de, essa negra não tem nada para te oferecer. Então, foram comentários como esse que eu ouvi há mais de 10 anos atrás, né, ali nos meus 17, 18 anos, que realmente mexeram comigo. Eu acho que fizeram parte dessa formação identitária minha, de inclusive entender os lugares, os espaços que eu estou. Então, quanto mais embranquecido é esse espaço, seja do mercado de trabalho, seja na escola, seja nos espaços públicos, seja, enfim, qualquer lugar que eu esteja, talvez mais suscetível a esse tipo de violência eu estou, sabe, assim?
Então, tudo isso faz parte da minha identidade, mas na contramão desse processo, resgatar a nossa ancestralidade e a potência dessa ancestralidade, eu acho que é o diferencial. Então, podem falar e muitas vezes nos paralisam, comentários como esse, né, ações e atitudes discriminatórias como essa, mas muito mais do que isso é a gente, assim, buscar mesmo nessa ancestralidade tão potente para passar dia após dia, sabe? Mas eu acho que essas duas situações me marcaram profundamente e fazem parte da minha história enquanto mulher negra, não tem jeito. E aí a gente traz um ponto, né, que para mim fica muito forte também quando fala dessas questões da interseccionalidade. Então a gente tem camadas e camadas. Então você, Dani, você, Rai, não falam apenas de um lugar de mulher, mas de um lugar de mulher negra. Como olhar para essas facetas e como transformar agressões, violências, enfim, numa potência de mudança? Essa eu acho que é uma pergunta de milhões, né? Porque eu realmente acho que é uma pergunta de milhões. Porque, como eu disse, assim, quando a gente sofre racismo, eles nos paralisam. Então, eu aqui, estudiosa há anos da agenda, enfim, militante mesmo da causa, no sentido, sem ser estereotipado, que eu digo, né? Porque as pessoas tendem a estereotipar essa palavra. Mas ainda assim, quando a gente está diante desses cenários, a gente paralisa. E aí, quando você me pergunta, Leti, sobre isso, é muito difícil, assim, porque eu afirmo, e as minhas amigas, a gente conversa muito sobre isso, falei, gente, eu não quero mais ser guerreira, né? A velha história, eu não quero mais ser guerreira. Eu quero trabalhar tranquilamente, eu não quero ter que me posicionar o tempo inteiro, eu não quero ter que falar sobre isso o tempo inteiro, eu quero apenas viver, sabe? Então, acho que esse é um fato muito importante que a gente precisa considerar aqui dentro desse cenário mesmo, dessa situação, sabe? Então, sim, eu acho que a gente ressignifica muitas coisas e muitas coisas a gente não consegue ressignificar. A gente passa um metiolate, a gente passa um band-aid, mas a ferida ainda está lá. E outras coisas a gente consegue ressignificar, mas eu acho que a gente precisa, primeiro, eu não gostaria e não desejo que a gente fique romantizando essas histórias, essas situações. Eu queria que, na verdade, ninguém precisasse passar por esse tipo de história, sabe? Mas como ainda existe, é preciso ser dito para que não aconteça mais, é muito isso, é resgatar nas próprios núcleos, assim, enquanto a gente se fortalece ouvindo outras pessoas negras, né, assim, das suas vivências, das suas histórias, eu acho que isso, para mim, faz um grande diferencial. Como uma mulher negra que, querendo ou não, teve seus privilégios educacionais, de espaços, etc. Então, a maioria, assim, das minhas relações eram por pessoas brancas, né? Assim, eram construídas por pessoas brancas pelos espaços, pela escola, pela faculdade, etc. Mas a partir do momento em que você consegue enxergar e se conectar com outras pessoas negras, eu acho que isso é de uma força muito grande, porque elas entendem o que você está falando. E isso faz diferença. Eu super concordo com tudo que você falou. E o fortalecer, assim, para mim foi muito isso, sabe, Rai e Lê, assim, foi muito me conectar com pessoas que passam pelas mesmas dores que eu, assim. Porque é o que a Rai falou, a gente já tá cansado de lutar, a gente já tá cansado de falar as mesmas coisas sempre. Então, me conectar com essas pessoas que entendem o que eu passo é um modo de me fortalecer. E isso mostra também a importância da representatividade, né? Então, da gente reconhecer nos espaços, nas escolas, como vocês falaram, nas empresas. E eu fico, assim, realmente muito feliz de ver que aqui na Anglo-América a gente tem esse movimento muito forte, a gente tem essa preocupação. E é muito importante também a gente trazer esse movimento pensando em cargos de liderança, por exemplo, para promover um ambiente mais inclusivo, mais equitativo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né, nessa perspectiva de mercado de trabalho. Como que vocês percebem essa evolução em relação à representatividade? O que vocês entendem que seriam os próximos passos aí para a gente ter mercado de trabalho, as empresas de forma mais inclusiva e também mais equitativas? Eu vou falar muito da perspectiva da Anglo-América, assim, considerando a nossa jornada de 5 anos de estratégia e ações de inclusão e diversidade aqui na Anglo-América Brasil. Eu fico muito feliz, assim, que a partir deste ano nós temos o censo de raça com 90% de confiabilidade no preenchimento. Então, nós entendemos que esse é o momento certo e ideal para o próximo ano a gente começar a realmente ter metas de contratação racial.
Então, é uma novidade mesmo que para o próximo ano nós teremos metas de contratação de pessoas negras, vagas afirmativas aqui dentro da Anglo-América. E essas ações fortalecem realmente o que a gente está buscando, que é a equidade racial. É um pequeno passo, mas eu acho que isso começa realmente a mudar a sociedade onde que a gente vive. Eu acho que a gente teve avanços e eu fico feliz assim que a Anglo tem dado passos significativos para a equidade racial. Tem uma pesquisa, gente, que foi divulgada agora em setembro na Conferência Ethos, né? É uma pesquisa sobre o perfil social, racial e de gênero das 1.100 maiores empresas do Brasil. E traz muito esse recorte sobre vários pilares de diversidade, né? E quando a gente está falando de raça ali, ainda você tem ali algumas camadas que precisam ser avançadas. Então, para a maioria das empresas, né, de uma forma geral, você tem níveis hierárquicos diferentes, então desde a base até chegando, por exemplo, a um conselho de administração. E aí, na maioria dessas empresas, essa base ainda é da maioria de pessoas negras, né? E a partir do momento que você vai escalonando e você vai subindo esse nível hierárquico, você tende a embranquecer esse nível hierárquico, sabe? Então, isso me traz algumas reflexões, né, sobre como ainda a gente precisa avançar de uma forma incisiva, seja por políticas afirmativas, né, seja por contratação direta, e aqui a gente está falando de pessoas negras, para que a gente consiga diluir melhor esses números através dos níveis hierárquicos diferentes, assim, né, porque se a gente consegue, nessa pesquisa traz que, por exemplo, trainees, salvo engano são trainees, 70% ainda são pessoas negras, aí que você chega numa diretoria, num conselho de administração, você tem 5% de pessoas negras, isso ainda representa e quer dizer muita coisa, né, desses gaps que ainda existem dentro desse mercado de trabalho. Então, eu acho que parte-se desde 2020 eu tenho observado muito isso, né, das empresas querendo letrar seus funcionários, querendo promover, né, uma educação que eu acho que é extremamente válida e precisa continuar, mas eu acho que a gente chega agora no momento de ter decisões à ponta da caneta mesmo, sabe? Mais estratégicas, mais intuitivas, no sentido de forçar mesmo, entre aspas, aqui positivamente falando, né, para que essa diversidade racial ela realmente reflita a realidade da população brasileira. Então, eu acho que é um dos grandes pontos que precisam ser considerados. E aí, quando eu falo disso, né, não só estou falando de contratação, eu estou falando de orçamento, né, eu estou falando de outras estratégias que precisam ser feitas para que isso consiga ser alcançado. Então, eu vejo um progresso, mas eu ainda vejo, podemos aumentar a régua para esse progresso, para a gente conseguir de uma forma mais ágil e que pelo menos a minha geração futura consiga ver um mercado um pouco mais equitativo do que o que eu vivo hoje. Apesar de 55% da população, né, brasileira ser pessoas negras de acordo com o IBGE de 2022, a gente não vê essa representatividade dentro das empresas, principalmente nos cargos de gestão, né? Tem uma frase da Djamila Ribeiro que ela fala que, em geral, pessoas negras partem de um lugar social que suas oportunidades são restritas por causa do racismo. Então, assim, isso é muito reflexo, né? A gente vê muito reflexo disso hoje dentro das organizações. Porque quando a gente pergunta onde você vê essas pessoas pretas, negras, pardas, elas estão ali naqueles cargos de base, naqueles cargos de entrada. Isso não é a realidade, né? A gente não vê essas pessoas, grande maioria das vezes, em cargos de gestão. Gente, a nossa conversa está muito rica, mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso episódio. Mas antes de terminar, a gente vai para o quadro Inspira e Ação, que é um momento de trazer um pouco mais de reflexão para as pessoas que nos ouvem. E aí eu conto com a ajuda de vocês para trazer essas reflexões. A gente tem aqui duas situações que foram noticiadas recentemente. Uma que é a atitude do jogador de futebol Vinícius Júnior diante de torcedores racistas. São várias situações, né, que vêm ocorrendo com ele nos últimos anos e ele vem se posicionando no cenário do futebol europeu. Mais recentemente teve o caso, né, da premiação da Bola de Ouro, então mostra também um marco na luta contra o racismo, assim como vários outros casos que marcaram por serem fortes posicionamentos, né. E recentemente também a Thaís Araújo, a atriz, celebrou o fato de ter 3 protagonistas negras no ar nas 3 novelas principais da Globo no momento. E ela fez referência a esse cenário como o sonho de ancestrais.
Então, diante dessas duas situações, né, tanto da postura do Vini Júnior no combate ao racismo e tanto da celebração da Thaís Araújo sobre a representatividade na TV, eu queria que vocês compartilhassem um pouco dessa expectativa, assim, do que vocês vislumbram para o futuro em relação ao combate ao racismo, à luta antirracista, mas também o que vocês enxergam, assim, como a importância de ocupar esses espaços de destaque. É que exemplos realmente de figuras como o Vinícius Júnior, Thaís Araújo, inspire e amplie a luta antirracista, não só no esporte, na TV, mas em todos os espaços realmente da sociedade. A postura deles, assim, é um sinal de que estamos avançando para um cenário que personalidades negras ocupem lugares de destaque, realmente. Mas a gente acabou de falar, né, que esses lugares de destaques ainda não são vistos tantas pessoas negras, mas que essas pessoas podem realmente usar suas vozes para quebrar esses estereotipos e combater o racismo. Então, assim, essa é a minha perspectiva do futuro. Eu sei que a gente tem um trabalho pela frente, mas se a gente continuar nesse trabalho de letramento, de educação, buscar conhecimento, essa geração, igual a Maria Flor, que tem 4 anos, vai viver em uma sociedade melhor. Então, essa é a minha expectativa e é isso que eu trabalho aqui todos os dias dentro da minha casa e com todas as pessoas que eu convivo e tenho oportunidade para falar sobre o tema. Perfeito. Dani, vou aproveitar o gancho da sua fala para dizer que estamos num nível que não tem como mais voltar. Eu acho que é a partir daqui que a gente agora começa a conversar sobre equidade racial, sabe? Sobre o combate ao racismo, enfim, sobre todas as camadas que envolvem o combate ao racismo, né? Seja na própria postura da Thaís Araújo, né, exaltando todas essas representatividades, porque isso significa, sim, que num cenário bem pertinho da gente, a gente não tinha figuras, né, mulheres, homens, negros, nos protagonismos, por exemplo, das novelas, enfim, dos filmes, etc. E significa muito dizer também, como, por exemplo, o Vini Júnior, de uma forma proativa, falando sobre racismo dentro do futebol, por exemplo. Então, eu acho que essa pauta, ela vai permanecer e vai continuar em diversos espaços, né? Eu estou falando da cultura aqui, eu estou falando do futebol, eu estou falando do mercado de trabalho, enfim, das organizações, eu estou falando da sociedade civil, eu estou falando do próprio Estado, assim. Então, chegamos no nível que, inclusive, as redes sociais, elas contribuem. É claro que a gente tem ali, né? Elas podem contribuir positivamente, nem tão positivamente assim, a depender da perspectiva e de como as pessoas usam essa rede social. Mas a velocidade de informações que nós temos hoje não deixa nada ficar para trás, entende? Então, nada passa mais despercebido para os olhos. Então, acho que esse é o grande avanço, assim, grande futuro que eu vejo. A partir do momento que a gente é o letramento pela repetição, e a repetição é aqui, a repetição é no meu Instagram, é a repetição e a repetição, a gente vai aguçando os nossos ouvidos e os nossos olhares. E aí sim a gente começa de fato a ver uma mudança, sim, é um trabalho de formiguinha, mas uma mudança cultural, institucional, né, da sociedade como um todo, tanto em prol da equidade racial, né, e de tratar as pessoas como elas são, mas também para o combate a toda forma de discriminação racial, né, seja por injúria, seja pelo próprio racismo, enfim, que são inclusive previstos em legislações como crimes, etc. Então, espero um futuro positivo, em que pese que eu sei que a gente tem que caminhar mais muito, mas eu acho que a gente está remando, sabe? E remando onde não pode mais parar, acho que ninguém nos para. Essa é a minha visão, assim. E quem não entrar nesse jogo, digamos assim, entre aspas, né, eu acho que tende a ficar para trás. Tende a assumir uma postura que não seja de uma sociedade que quer o bem-estar de todos. Então, é isso que eu espero. Eu ainda não sou mãe, mas se vier a ser, que as minhas gerações futuras elas possam desfrutar de um mundo melhor, assim, para conviver e para viver. É isso que eu espero. Gente, foi um prazer enorme conversar com vocês. Queria agradecer aqui a Dani, queria agradecer a Rayana. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Ai, foi um prazer conversar com você. Foi uma aula, na verdade. É isso, Lê. Muito obrigada pela condução. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Eu fico rasgando seda, assim, para pessoas queridas,
porque eu acho que a gente aprende sempre nesses espaços, assim. Então, Dani, muito obrigada por compartilhar a sua história. Parte dela, né? Assim, 2 pontinhos ali, parte dela, mais de uma construção. Eu acho que a gente se conecta de várias formas, então é um prazer que a partir desse momento a gente possa, enfim, trocar mais e mais. Letícia também, obrigada pelo convite, enfim, obrigada por essa condução, por essa troca. Eu acho que espaços como esses nos promovem e aí eu saio daqui com o coração quentinho, com aquela força. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. E você aí que está ouvindo, você gostou desse episódio? Então, siga o nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita e ative as notificações para acompanhar todas as novidades. E para ficar por dentro de tudo que acontece na Anglo-América, siga a gente também nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.